Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Irmãos, hoje gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre a importância da leitura da palavra. Por que ler a Bíblia? Esta é uma pergunta que direto é feita. Por que ler a Bíblia? Que importância tem em ler a Bíblia? Por que há tanta necessidade assim de ler a Bíblia? Irmãos, opa, o primeiro motivo para lermos a Bíblia e por que há tanta necessidade em ler a Bíblia é simplesmente porque ela é a palavra de Deus. É por ela que conhecemos quem é o nosso Senhor Deus. Quem é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus. É só por ela que conhecemos. Não conseguimos subir ao céu, sentar ao lado de Deus e conversar com Ele pessoalmente, olho no olho, para sabermos sobre quem Ele é, qual a sua vontade, qual o seu plano. Mas temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos contém informações necessárias e suficientes para conhecermos o nosso Senhor. O apóstolo Paulo deixa escrito na segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, assim: Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. No verso 17: Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmãos, este é o primeiro motivo porque precisamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e nela contém os ensinos necessários e suficientes para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir nós em justiça no caminho do Senhor. O segundo motivo para que precisamos, ou por que precisamos ler a palavra de Deus, é para termos a vida. No Evangelho escrito por João, no verso 24, diz assim o Senhor Jesus: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, agora, como que vamos ouvir a palavra de Deus e crer naquele que o enviou, que é Deus o Pai? É conhecendo a sua palavra. O Senhor Jesus hoje não está entre nós, mas com carne humana, vivendo aqui nesta terra, para irmos até Ele e ouvir as suas palavras pessoalmente. Mas lendo as Sagradas Escrituras, vamos conhecer as palavras de Deus e vamos conhecer o Deus Criador. E assim teremos a vida. Esta é a promessa do nosso Senhor Jesus. O terceiro motivo por que precisamos ler a Bíblia é para crescermos na fé, para desenvolvermos a nossa fé. O apóstolo Pedro deixou escrito na primeira carta dele, capítulo 2, no verso 2: Desejai afetuosamente, como meninos, nascidos novamente, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Lendo a palavra, vamos ter acesso ao leite racional e, detalhe, não falsificado, para que crescemos na fé. Porque muitas das vezes, irmãos, ouvimos pregadores, professores até da palavra, que pregam a palavra, que ensinam, mas ensinam o ensino falsificado. E como vamos saber se o ensino está falsificado ou não?
Simples, indo direto à fonte, lendo direto da fonte. Aqui vamos saber se o ensino é falsificado ou não. E no que tivermos dúvidas, vamos lendo, vamos pesquisando, vamos dedicando a leitura e orando, que o Senhor nos esclarecerá o motivo. Bíblia responde Bíblia. A própria Bíblia explica ela. Às vezes, irmãos, em um capítulo parece muito difícil, mas continuamos a leitura e mais para frente achamos a resposta que lá estava muito difícil. Porque com Bíblia se responde Bíblia e assim teremos acesso ao leite racional, à palavra de Deus não falsificada. Irmãos, e o quarto motivo do porquê devemos ler a palavra de Deus é para não sermos enganados pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Tanto o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e toda a Escritura nos deixa claro que no final dos tempos se levantariam falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, e fariam de tudo para enganar a igreja. No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 13, no verso 22, fica assim a instrução do nosso Senhor Jesus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, os escolhidos. Irmãos, há uns vídeos atrás, falamos já no canal sobre como saber se é homem de Deus ou se é falso profeta. E foi falado que a forma de saber não é se está realizando um milagre, mas é se vive na palavra. Neste versículo fala que levantarão falsos cristos, falsos mestres, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, os escolhidos. Porque, mais uma vez, sinal, maravilha, prodígio não mostra que é um profeta de Deus. Mas o que testifica se o profeta é de Deus é se ele vive mediante a palavra. Agora, irmãos, como saberemos se a vida dele, se o ensino dele é mediante a palavra, se nós não conhecermos a palavra? Às vezes ouvimos, né? Muitas das vezes, na verdade, ouvimos pessoas que falam: não, aquele ensina a palavra, aquele prega na palavra, aquela pregação foi toda bíblica. Mas a pessoa que fala isso não lê a palavra, não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. Então, como ele ou ela pode falar que a pregação é bíblica, que o ensino é bíblico, se nem ele tem conhecimento do que a palavra diz? Então, a fórmula para não sermos enganados é conhecermos a santa palavra de Deus. E teria, irmãos, inúmeros motivos e inúmeros benefícios para gastarmos mais tempo lendo a palavra de Deus, em oração, buscando do Senhor o conhecimento sobre a sua palavra. Teríamos inúmeros motivos, mas o vídeo ia ficar bem extenso. Acredito que esses 4 motivos já seja suficiente para pararmos e analisarmos se estamos gastando tempo suficiente, gastando não, né, irmãos? Investindo tempo suficientes em cima da palavra, ou se estamos negligenciando este ponto tão importante para a vida do servo e da serva de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo que este breve vídeo seja suficiente para que possamos dedicar mais tempo na palavra de Deus. E por esses dias lançarei um outro vídeo falando sobre como ler a palavra de Deus. É verdade também que muitos não lê por não entender a palavra ou por ficar perdido por onde começar. Então farei um vídeo curto também, breve, dando pequenas dicas de como ler a palavra de Deus. Meus amados, Deus abençoe a todos.